Então, né, o primeiro que falou de átomo não foi nenhum daqueles nomes que eu passei para você nos slides anteriores, né? O primeiro a falar de átomo foi um pensador da antiguidade. Ele disse que se eu pegasse uma pedrinha, quebrasse, chegaria a um... Demócrito, né? Isso, muito bem, lembrou, parabéns. Chegaria a um pontinho em que eu não conseguiria quebrar mais. Esse pontinho ele chamou de átomo. Esse nome a gente usa até hoje, não com esse mesmo significado, mas a gente usa esse nome até hoje. De onde vem o nome átomo? A de não e tomo de divisível. Então, até hoje a gente usa esse mesmo nome átomo. Mudaram, evoluíram os conceitos, mas a gente ainda usa o mesmo nome. Então, esse foi um modelo baseado só na intuição e na lógica. Ele não provou, ele só falou, né? Coisas que a gente só fala, não escreve, às vezes se perdem no vento. Quem foi ele, como você acertou, parabéns por lembrar, Ana, né? Foi Demócrito. Seja bem-vindo, Miqueias, à nossa aula, tá? Vamos acompanhar aí conosco. Então, baseado em experiências, o primeiro modelo que a gente tem escrito, né, que tem aquela parte de estudo, que foi comprovada, foi no laboratório, investigou e escreveu, foi esse segundo modelo aqui, parecido com a bolinha de bilhar. Esse segundo modelo, que é o modelo de Dalton, ele dizia para a gente que o átomo, ele provou através de experimentos que o átomo era como se fosse uma bolinha de sinuca, né? E aí, quando eu vou falar do átomo de Dalton, eu tenho que lembrar dessa bolinha de sinuca. Quando eu pego a minha bolinha de sinuca, né? Quando a gente pega uma bolinha de bilhar, essa bolinha, ela é maciça por dentro. Ou seja, se a gente cortar a bolinha de bilhar, a gente não vai ter buraco nela. Ah, eu pego uma bolinha de ping-pong, eu corto, ela tá oca por dentro. Essa aqui não, ela é completamente preenchida por dentro. Opa. Essa bolinha, quando a gente vai tentar quebrar, dividir ela para formar uma bolinha menor, é muito difícil. A gente pega essa bolinha e joga com toda a força no chão, ela quebra o chão, tem hora, e não se quebra. Então, o átomo, na ideia de Dalton, era indivisível. Para ele, ninguém conseguiria destruir, né, o átomo. Essa bolinha, se a gente tentar destruir ela jogando no chão, batendo na parede, quebrando, vai ser bem difícil, né? É quase que se fosse indestrutível. Na ideia de Dalton, ele associou isso mesmo. Essa bolinha de bilhar parece com um átomo, porque esse trem não vai ser destruído. Na ideia do Dalton também, essa bolinha aqui, esse átomo, ele seria imperecível e ele não teria carga elétrica. Então, isso aqui foram as primeiras coisas que nós conseguimos, né, provar, os primeiros experimentos científicos que aconteceram por volta de 1808. Nós temos aí que o primeiro modelo atômico que foi estudado, que foi comprovado a existência desse átomo, é o modelo de Dalton, né? De bola de bilhar. Misturar os dois nomes não vai, né, gente? Hanna, dessas características, você tem lembrança de alguma que permanece? Como assim, professora? Hoje, você Permanece. acha que o átomo, o que você tem na sua cabecinha de átomo, ele é maciço? Você acha que ele é completamente Acho que preenchido por dentro? sim, né? Acho Sim, que sim. então vamos ver. Você acha que ele é indivisível? Não tem nada menor que o Sim. átomo? Sim? Ixi, Hanna. Não. Tipo assim, tem as cargas, né? Tem as cargas, né? Então ele é indivisível? Não. Não. Essa aqui você acertou. Você acha que ele é indestrutível? Você acha que a gente consegue destruir um átomo para fazer outro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, a gente vai ver que sim, ele é indestrutível. Aliás, ele é destrutível, ele não é in. Então, aqui, ó, a gente vai ver cada uma dessas características aqui e a gente vai provar se elas são verdadeiras ou falsas, né? Por que a gente vai ver cada uma dessas características? Olha onde foi parar esse negócio. Esse modelo tão antigo que a gente estuda lá e, né? Ah, vai cair, mas caiu o Enem de 2019. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química.
no qual continha os 5 postulados que serviram como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico, né, que é aquele método que pesquisa, prova e depois escreve. Qualquer um que for lá fazer acha a mesma resposta. Esses postulados são numerados a seguir. Primeiro postulado: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Concorda, Hanna? Verdadeiro ou falso? Indivisível? O que é uma coisa indivisível? Que não divide mais. Você acha que o átomo se divide? Se divide, né? Muito bem, então essa é falsa. Olha, a gente tem aqui o modelo de Dalton, 1808, ele achava que o átomo era indivisível, mas o modelo de Thomson, 1904, provou que menor que o átomo eram os elétrons. Então, quando Thomson descobre a existência dessas cargas negativas, a gente já tem por queda essa teoria aí dele ser indivisível. O átomo, então, deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Por que divisível? Porque menor que o átomo, a gente tem o elétron. E aí, com o tempo, a gente descobre que, ainda menor que o átomo, a gente tem os prótons, elétrons e nêutrons. Então, muito bem. Hoje em dia, a gente não vê o átomo mais como esse negócio indivisível. Ele tem esse nome, mas ele não é indivisível. Ele ainda pode ser dividido em coisas menores, em prótons, elétrons e nêutrons. Lembra disso? Aonde estão os prótons? Os prótons estão no núcleo? Muito bem. Os prótons, partículas de carga positiva, estão no núcleo. O nêutron, partícula sem carga, também está no núcleo. E girando livremente na eletrosfera, a gente tem os elétrons. 3 partículas menores que meu átomo. Então, esse negócio de falar que ele era indivisível, ó, não existe mais. A gente tem que o átomo ele pode ser dividido, porque ele tem coisas menores que ele. Nós temos aí, girando nessas bolinhas, os elétrons. E a gente tem aqui dentro do núcleo, esses vermelhinhos, vamos chamar eles de prótons, seriam aqueles de carga positiva. E esses amarelinhos, vamos chamar eles de nêutrons, aqueles que não têm carga. Prótons e nêutrons são pesados, são gordinhos, ficam quietinhos dentro do núcleo. Já elétrons são bem pequenininhos, cerca de 1.800 vezes menores que o próton. E aí, ó, é muito pequeno, é muito leve, fica o tempo todo se movimentando. Muito bem. Então, a gente respondeu a primeira e provou, né? Hoje em dia, a gente já sabe que ela é falsa. O átomo é divisível, sim, professora. Vamos ver a segunda. Vamos ver se você consegue achar aí, Hanna. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Tipo assim, todos os meus hidrogênios vão ter sempre a mesma massa. Todos os meus oxigênios serão oxigênios porque terão o mesmo valor de massa. O que você acha? A senhora está falando no caso das partículas? No caso, assim, vamos pensar aí na sua tabela periódica. O que é que faz o hidrogênio ser diferente do hélio? Qual é a principal característica que diferencia um elemento químico do outro? Como que essa tabela periódica ela é organizada? Bom, assim, é por conta da massa que ele tem, tipo o número atômico. Ah, peraí, falou certinho? É massa ou número atômico, Ana? Número atômico. Número atômico, muito bem. Então, olha, falso. Ele fala que todos os átomos de um mesmo elemento químico, eles vão ter idêntica massa. Na verdade, não. A gente considera que os elementos químicos são iguais quando a gente analisa o número atômico, como você falou. Se eles tiverem mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento químico. Se eles estiverem números atômicos diferentes, elementos químicos diferentes. E aí eu pus aqui para a gente lembrar um pouquinho. Então, o que faz essa questão ser falsa? Isso aqui, ó, começa daqui, né? Eles teriam que ter mesmo número atômico e não o mesmo número de massa. Vai, eu pus aqui alguma coisinha para a gente lembrar, olha. Quando a gente analisa o símbolo de um elemento químico,
quando nós vamos lá analisar o símbolo de um elemento químico, aquele valorzinho que vem lá em cima corresponde à sua massa atômica, ou seja, a tudo que tem dentro do núcleo do meu átomo. Quando a gente vai colorir um átomo, a gente sempre colore o seu núcleo. A gente faz, olha, o modelo mais atual, vou só fazer o desenho aqui rapidinho. Cadê meu apagador, né? No modelo mais atual que a gente tem, a gente vai desenhar o átomo, a gente desenha uma bolinha colorida lá no centro. Essa bolinha, ela é colorida porque ela é a única região maciça que a gente tem no átomo. Ele não é todo maciço, só essa parte que é maciça. E aqui dentro fica bem juntinhos os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga. Eles ficam bem juntinhos dentro do núcleo. Quando a gente quer considerar a massa do meu átomo, a gente considera só o que tem dentro do núcleo. Então, a massa do meu átomo, a massa atômica, ela corresponde ao número de prótons, a número atômico, mais o número de nêutrons, ou seja, tudo que eu tenho dentro do núcleo. O elétron, por que eu não considero o elétron? Primeiro porque, olha, eu preciso de 1.800 elétrons para dar um próton. Ele é tão pequenininho que a massa dele não faz diferença. E ele só fica assim, ó, cheio de energia. Só fica girando aqui. Como ele só fica girando, a gente não considera a massa dele aqui dentro. Então, aqui ele fala para mim, olha, a massa do meu elemento químico corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons. E o número atômico do meu elemento químico é a sua identidade. A Hannah tem a identidade dela, né, Hannah? Tem um número lá que te identifica. O Miqueias também tem uma identidade, tem um número que identifica ele. Então, quando a gente fala assim, qual a identidade do elemento químico? A identidade do elemento químico é o seu número atômico. Esse número atômico que fala, esse elemento químico é hidrogênio, esse é oxigênio, esse é carbono. O que faz a gente classificar um como outro é esse número atômico. Bom, e esse número atômico ele corresponde ao Z, né? E esse Z, para mim, ele é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Então, quando a gente tem um átomo neutro, o mesmo tanto de prótons que a gente tem aqui dentro do núcleo, a gente tem elétrons aqui nessa eletrosfera. Agora, olha para vocês verem. Nós temos aqui 3 átomos de oxigênio. Por que eles são átomos de oxigênio? Todos eles são átomos de oxigênio porque eles apresentam 8 prótons. Porque o número atômico deles é 8. Por isso que eles são átomos de oxigênio. Mas eu tenho um átomo de oxigênio que tem 8 nêutrons. Eu tenho um átomo de oxigênio que tem 9 nêutrons. Eu tenho um átomo de oxigênio que tem 10 nêutrons. Eu ficaria assim, então. Olha, eu tenho o oxigênio com número atômico 8, com número atômico 8, com número atômico 8. O que faz ele ser oxigênio é esse número atômico 8. Mas eu posso ter o meu oxigênio com massa 16, eu posso ter meu oxigênio com massa atômica 17, e eu posso ter o meu oxigênio com massa atômica 18. Então, essa alternativa que a gente está analisando, olha, fala que os elementos químicos são idênticos em massa. Não. Eles são idênticos em quê? Em números atômicos. Primeira coisa que está errada é isso. E aqui fala que eles são idênticos em todas as suas propriedades, em todas as suas características. Não. O meu oxigênio aqui, olha. Aqui a gente representou pares de isótopos. Por que isótopos? Isótopos. Nós temos aqui 3 átomos de oxigênio que apresentam o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, por isso isótopos, mas que apresentam valores diferentes de massa. Então, eles têm propriedades diferentes. Por quê? Porque tem valor diferente de massa, tem valor diferente de nêutron. O mesmo pode acontecer com o hidrogênio. Olha, eu posso ter o hidrogênio que a gente chama de prótio, hidrogênio que a gente chama de deutério e hidrogênio que a gente chama de títrio. Todos os 3 são hidrogênios. O que faz eles 3 serem hidrogênios é o número de prótons. Todos 3 têm número atômico 1.
Mas aqui a gente tem, mais uma vez, pares de isótopos. Isótopos por quê? Porque eles apresentam o mesmo número de prótons. Só que quando a gente vai analisar, eu tenho meu hidrogênio sem nêutrons em seu núcleo, eu tenho meu hidrogênio com um nêutron dentro do núcleo, e eu tenho meu hidrogênio com 2 nêutrons dentro do núcleo. Então, como eu tenho números diferentes de nêutron, eu posso escrever aqui para esse hidrogênio a representação H com 1, número atômico 1, todos eles têm número atômico 1. Mas eu tenho meu hidrogênio número atômico 1, massa 1, porque tem 0 nêutrons. Massa 2, porque tem 1 nêutron. E eu posso ter o meu hidrogênio massa 3, porque tem 2 nêutrons. Então, aqui, olha, a gente tem propriedades diferentes nos elementos químicos. Então, essa segunda coisa que Dalton enunciou já caiu por terra. Ela é falsa. Eles têm propriedades diferentes e eles se diferenciam também pelo número de massa, né? E outra coisa, o que faz eu chamar oxigênio de oxigênio é o fato do meu oxigênio ter 8 prótons dentro do seu núcleo. Quer identificar um elemento químico? Vou lá no núcleo e conto o número de prótons dele. Bom, vamos para a terceira observação. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Perfeito, até aqui perfeito. Em particular, seus átomos têm diferentes massas, bem parecido com o que a gente estava falando. O que diferencia? O que diferencia a Hannah, o Brasil, do Miqueias? O que diferencia vocês dois é o número da identidade de vocês. É o número de vocês. E no caso do meu elemento químico, a identidade do meu elemento químico não é a massa. O que difere o meu oxigênio do meu hidrogênio? O que faz eu saber que esse é hidrogênio e esse é oxigênio? Somente esse negocinho aqui embaixo, ó. Somente o número atômico. O número atômico é a característica mais importante dele. O número atômico é a sua identidade. Então, essa está falsa. Falsa porque eles não se diferenciam em suas massas. Eles se diferenciam em seus números de prótons, né? Eu coloquei aqui, olha. Sempre que a gente for analisar o átomo, a característica mais importante dele, a identidade do átomo, é o seu número atômico. O que faz o carbono ser carbono é o fato do número atômico dele ser 6. Se por acaso eu mudar o número atômico, eu vou mudar o elemento químico. Se eu ponho lá, posso ter, ó, o número atômico do carbono é 6. Se eu mudar para 7, eu não vou ter carbono com o número atômico 7. Se eu mudar o número atômico de 6 para 7, eu vou ter nitrogênio. Nitrogênio tem número atômico 7. Se eu mudar o número atômico do nitrogênio para 8, não será mais nitrogênio, será oxigênio. Então, o que diferencia um do outro é o número atômico. E aí eu pus aqui só para lembrar, olha, o que são isótopos? São aquelas, né, são substâncias do mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons. O que identifica o meu átomo como sendo fulano é o número de prótons. Todo carbono, todo átomo de carbono tem 6 prótons. Tudo que eu encontrar no mundo que tiver só 6 prótons dentro do núcleo, eu vou chamar de carbono. O meu carbono, olha aqui para a gente ver, ele tem o mesmo número de prótons, mas ele tem diferentes massas. Eu tenho carbono 12, que tem 6 nêutrons. Eu tenho carbono 13, que tem 7 nêutrons dentro do núcleo. Aqui eu tenho um par de isóbaros. O que o isóbaro tem? Isóbaro tem mesmo valor de massa. Observa para a gente ver. O potássio e o cálcio, eles são isóbaros. O meu potássio tem massa atômica 40. O meu cálcio tem massa atômica 40. Então, olha, ele fala que a identidade do elemento químico é a massa. Se a identidade do elemento químico fosse a massa, quando eu mudasse a massa, eu tinha que mudar o elemento químico. E eu não poderia ter duas massas iguais para elementos químicos diferentes. Aqui, nos meus isóbaros, a gente tem, olha, massas iguais, 40 e 40. Mas a gente tem
números atômicos diferentes. Então, potássio e cálcio são um par de isóbaros. Isóbaros porque tem mesmo valor de massa. E a gente ainda poderia ter aí substâncias, elementos químicos que são isótonos, quando eles apresentarem o mesmo elemento de nêutrons, né? 13 menos 6, 8, 16 menos 8, 8. Carbono 13 e oxigênio 16 formam para a gente um par de isótonos, porque apresentam o mesmo número de nêutrons. Mas, em síntese, quando eu vou organizar meu elemento químico na tabela periódica, esse número aqui, ó, que aparece para mim, que diferencia um do outro, é a sua identidade. E essa identidade é o número atômico do meu elemento químico. Então, na tabela periódica, a gente organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Mais um postulado de Dalton, falso. Então, esse aqui também é falso. Hoje em dia, professora, a gente não fala que os átomos, né, eles são diferentes pelo número de massa. Os átomos são diferentes entre si pelos seus números atômicos. Tá falsa. E aí vem a parte mais legal agora, olha. Os átomos são indestrutíveis. E nas reações químicas mantêm as suas identidades. Hoje em dia, gente, Hanna, o átomo ele não é mais considerado indestrutível, porque o átomo, se ele estiver instável, ele pode se transformar em outro elemento químico. Um átomo pode se autodestruir formando outro. E aí a gente tem, então, que essa alternativa também é falsa. Por exemplo, um átomo de urânio, esse átomo é átomo de urânio porque ele tem 92 prótons no seu interior. A identidade do meu urânio é ter 92. Então, o meu urânio, ele é chamado de urânio porque ele tem 92 prótons. Esse átomo de urânio com 92 prótons, ele tem massa 238. Ele é um átomo muito grande. Esse átomo, ele pode, de repente, liberar uma partícula alfa. Ele pode liberar uma radiação do tipo alfa. Por que ele liberaria essa radiação do tipo alfa? Ele libera essa radiação do tipo alfa para ficar mais estável. Quando ele libera essa radiação do tipo alfa, ele libera 2 prótons do seu núcleo, ele perde 2 prótons. E ele perde 2 nêutrons. Então, eu falo que o alfa, a partícula alfa é alfa 2,4. 2,4 por quê? Porque ele perde 2 prótons. Esse 2 aqui, porque ele vai perder 2 prótons. E ele perde, junto com esses 2 prótons, 2 nêutrons. Ele perde 2 partículas de dentro do meu núcleo. Como ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, ele perde uma massa final de 4. 4 por quê? Porque ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, que são partículas pesadas, que interferem na massa do meu átomo. Quando o meu urânio, que tem lá nas usinas nucleares, quando o meu urânio emite uma partícula alfa, ele vai perder 2 prótons, ou seja, o número atômico dele vai ficar 90. A massa dele perdeu 2 prótons, 236. Perdeu 2 nêutrons também. A massa atômica dele vai ficar 234. Vai diminuir 4. Então, eu ponho aqui alfa 4,2 para dizer para você por quê. Ele perde 4 na massa, 2 que vem do próton e 2 que vem do nêutron, e ele perde 2 prótons. Por isso, esse 2 aqui embaixo. Perdeu 2 prótons, vai continuar sendo urânio, professora? Não. Toda vez que mudar o número atômico, muda o elemento químico. Então, ele muda, ele deixa de ser urânio e passa a ser tório. Então, a gente tem aí o elemento químico urânio se transformando no tório. Então, a gente cai por terra isso aí. Porque toda vez que o meu elemento químico ele emite uma partícula alfa, ele emite uma radiação do tipo alfa, que é bem fraquinha, ele se transforma em um novo elemento químico, o elemento tório. Por quê? Porque ele muda o seu número atômico.
A gente ainda tem partículas, elementos químicos, que quando vão ficar estáveis, eles emitem partícula beta. Vamos pôr aqui esse da partícula beta. No caso, olha o meu boro. O meu boro, ele é boro porque ele tem número atômico 5 e massa 11. Quando ele solta uma partícula beta, a gente põe assim, beta menos 1 e 0. Beta menos 1 e 0, por quê? Porque vai mudar só no seu número atômico. No seu número atômico, a gente vai ter, assim, um nêutron desse boro, o meu boro 11,5, ele tem 6 nêutrons. Um desses nêutrons dele vai se transformar em próton. Só vai ocorrer a saída aqui. Nêutron vira próton. A gente vai ter a formação, então, de 6 prótons. E agora aqui, perdeu um nêutron, ele vai ficar com 5 nêutrons. Só que quando a gente juntar próton com nêutron, 5 mais 6, 11, ele vai continuar tendo massa igual. Quando eu emito uma partícula beta, a gente aumenta 1 no número atômico. Por que a beta aumenta 1? Professor, mas aqui está negativo. Está negativo porque quando a gente somar tudo que está aqui, tem que dar isso aqui. Isso aqui perde uma partícula beta. Ele perde essa partícula beta porque um nêutron dele se transforma num próton. Quando esse nêutron se transforma no próton, ele muda seu número atômico. Se ele muda o seu número atômico, ele passa a ser outro elemento químico. Então, o meu boro, ele pode se transformar num carbono. Os elementos químicos, eles podem se transformar em outros elementos químicos, através da emissão de partículas alfa ou beta. Quando ele emite partícula alfa, a gente tem aí um aumento de 2 no seu número de prótons e de 4 na sua massa. Quando ele emite uma partícula beta, a sua massa não se altera, mas o seu número atômico aumenta em 1. E aí ele se transforma num novo elemento químico. Por quê? Porque um dos nêutrons do seu núcleo vira próton. Quando esse nêutron vira próton, ele se transforma em outro. Então, olha, essa última teoria lá do homem, lá de Dalton, já não vale mais. Por quê? Lá falava assim, os elementos químicos, eles são indestrutíveis. Eles podem se destruir, eles podem formar outros elementos químicos. Exemplo aí que eu dei para você. O urânio pode formar o tório, o boro pode formar o carbono. Bom, eu pus aqui, olha, lá na usina nuclear, o que a gente tem numa usina nuclear? As usinas nucleares, elas são à base de urânio. O urânio, quando ele recebe um choque de um nêutron, né? Quando vem um nêutron com muita força e bate no átomo, bate no meu núcleo de urânio, não está urânio aqui no quadro mais. Esse núcleo se parte. Esse núcleo se parte ocorrendo um processo de fissão. Então, lá nas usinas nucleares, ocorre uma fissão nuclear. O que é essa fissão nuclear? Esse átomo meu de urânio grandão, ele vai se partir em átomos menores. Isso ocorre por conta de quê? Olha o nêutron aqui. Algum nêutron que eles conseguiram retirar de um átomo que emitiu, que liberou esse nêutron, ele bate nesse núcleo. Quando esse nêutron bate nesse núcleo, libera muita energia. Olha o tanto de energia que libera. Energia capaz de mover as turbinas de uma usina nuclear. Essa energia liberada que é captada lá na usina para produzir a minha eletricidade, para movimentar as turbinas da minha usina e produzir a energia que a gente tem na nossa casa. Mas, olha, nesse momento em que o nêutron vem aqui e bate nesse átomo, ele se parte em 2 menores. Ele se destrói formando 2 novos elementos químicos. No caso aqui, do exemplo que eu dei, o urânio, ele se parte formando o bário e formando o criptônio. Esses 2 novos elementos químicos que se formaram, eles ainda liberam, olha, sobram nêutrons. Nêutrons que tinha desse primeiro urânio sobram, né? Forma aqui para a gente o criptônio e o bário e ainda sobra nêutrons.
Esses nêutrons que sobraram, eles vão atacar outro urânio, vão dividir outro urânio e vão fazendo isso acontecendo simultaneamente lá dentro da usina nuclear. Então, o tempo todo lá na usina nuclear, a gente está tendo isso. A gente está tendo um choque de nêutron com esse átomo de urânio, fazendo uma fissão nuclear. Fissão vem de quê? De partir. Parte o meu átomo de urânio em dois. E aí, como sobra, quando ele é partido, além dessa energia que ele libera, e desses elementos químicos que ele produz, que ele forma, ele libera mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão acertar outro urânio, que vai formar mais 2 elementos químicos aqui, né, o criptônio e o bário, vai liberar mais nêutrons, e isso vai acontecendo o tempo todo. Por isso que a usina nuclear ela tem que ter controle. Essa fissão nuclear ela é controlada o tempo todo. Porque se não tiver controle, a reação não vai parar de acontecer nunca. Porque toda vez que um nêutron bater no átomo de urânio, ele vai se partir em dois e liberar mais nêutrons. Os nêutrons que ele libera não desaparecem. Peita no outro urânio e vai liberando energia. Tem que ser um processo muito controlado, por isso que é muito perigoso. Bom, eu posso ter, como eu falei também, né, um processo diferente desse que eu expliquei agora, que eu falei de fissão. Aonde eu vejo fissão nuclear? Lá nas minhas usinas nucleares. Eles vão partir o átomo de tório, no caso, perdão, o átomo de urânio, para formar átomos menores. Mas eu ainda posso ter o contrário da fissão. Eu posso ter uma fusão. E o nome fusão eu já lembro. Vamos fazer a fusão entre duas empresas. O que a gente vai fazer? Na fusão, a gente pega 2 átomos pequenos e transforma ele num maior. Só que esse processo de fusão nuclear, ele é um processo que precisa de muita energia para acontecer, de temperaturas muito altas para acontecer, e é um projeto que libera muito mais energia que o da usina nuclear. Ele libera cerca de 1 milhão de vezes mais energia que a energia liberada por uma usina nuclear. Exemplo desse processo de fusão nuclear, a bomba H, a bomba de hidrogênio. Quando eu tenho a bomba de hidrogênio, eu tenho a fusão entre 2 hidrogênios para formar o hélio. Isso ocorre lá no Sol. Isso a gente consegue reproduzir, Estados Unidos e alguns países conseguem reproduzir. O que eles fazem? Eles fazem uma explosão nuclear, essa explosão aumenta a temperatura desses núcleos de hidrogênio, que conseguem se juntar num processo de fusão nuclear para formar o hélio. Quando eles se juntam, grande liberação de energia. Uma bomba de hidrogênio muito mais potente que as bombas nucleares lá de Hiroshima e Nagasaki. Então, olha, dessas 5 afirmativas aqui que Dalton falou, as 4 primeiras, a gente já conseguiu provar o contrário. Então, dessa questão, a única que se mantém até hoje como verdadeira é esse 5º enunciado. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Aqui ele já está falando um pouquinho, olha, das ligações químicas. Sim, os átomos dos elementos químicos vão se juntar uns com os outros para fazer as ligações químicas. Então, de todos os postulados de Dalton, provei aí, ó, até hoje foram provados. Os 4 primeiros são falsos. Só esse 5º que se mantém até hoje.